a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Que a maravilhosa graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui mais um domingo, mais uma vez, para cultuar ao Senhor, para bem dizer o seu santo nome. Louvamos a Deus por seu amor, louvamos a Deus por sua misericórdia, louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade, por sua benevolência. Louvamos ao Senhor, bendizemos a Ele. Vamos abrir nosso culto, iniciar nosso culto lendo um salmo. E hoje a leitura é no salmo de número 27. Então eu convido a todos para abrir as escrituras, para abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus, no salmo 27. Quem preferir pode acompanhar na projeção. O texto vai estar na íntegra aí na tela. E nós lemos sempre na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos ler então o salmo, vamos fazer a leitura. Verso 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que lindo isso, esse final do Salmo, esse apelo para que esperemos pelo Senhor. Ter bom ânimo, fortificar o coração, esperar pelo Senhor. Sempre. Este é um conselho das Escrituras que deve prevalecer na nossa alma e no nosso coração. Quando tudo apertar, corra para a oração, corra para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, pois só Tu és Deus. És o Senhor,
o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Deus justo, Deus maravilhoso, Deus de toda bondade, de toda misericórdia. Nós te louvamos, te pedimos que neste culto, por meio deste culto, muitas pessoas sejam abençoadas, todos que estão assistindo sejam abençoados por tua graça, por tua boa mão, a tua boa mão que é socorro, a tua boa mão que é auxílio. Senhor, estende a tua mão sobre cada um, que cada família seja abençoada, que cada pessoa que está assistindo seja abençoada por tua mão, por teu poder, por tua graça, por teu amor, Senhor, por tua boa vontade, ó Deus. Que este culto seja um meio de graça para todos que nos assistem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos agora cantar alguns louvores ao nosso Deus. Não apenas acompanhe, mas cante juntos para celebrar o nome do nosso Deus. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ele nunca falha, Ele nunca falha, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bem ter
pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. E cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bendecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. E cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que alegria, meus irmãos, que alegria. Vamos recitar os 10 mandamentos. Recitem comigo. Tem essa prática diária também. Isso faz muito bem para a alma, faz muito bem ao coração, faz muito bem para a vida devocional, recitar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, falei uma pergunta, qual a diferença entre catolicismo e catolicidade? Meus irmãos, catolicismo é ser católico romano, é esse sistema da Igreja Católica Romana. Catolicidade é uma qualidade da Igreja, é uma marca da Igreja. A Igreja, nesse sentido de catolicidade, ela é católica porque ela é uma igreja universal, ela é a igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Então, pensando nisso é que nós vamos recitar agora o credo apostólico. Recitem comigo, não deixe de recitar comigo. O texto do credo vai estar aí também na tela. Então vamos lá, todos juntos recitando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O credo apostólico, meus irmãos, é essencial para a nossa devoção, nossa declaração de fé. Meus irmãos, eu quero recomendar a todos os irmãos que nos seus devocionais, é muito simples, separem alguns minutos por dia para ler um salmo, recitar os 10 mandamentos, o credo apostólico, a oração do Pai Nosso e uma intercessão pelos irmãos. Isso é um devocional, é um modelo prático de devocional. Vamos agora a perguntas, as 2 perguntas do breve catecismo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema da Santíssima Trindade e as 2 perguntas têm a ver com o tema de hoje. Pergunta número 5 do breve catecismo de Westminster. Eu faço a pergunta e vocês respondem junto comigo. Pergunta número 5. Há mais de um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta número 6. Eu faço a pergunta e vocês repetem comigo a resposta. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Vamos repetir? Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Vamos ao sermão, meus irmãos. Vamos ao sermão. Hoje não, mas nós estamos numa série, já indo para o final, a penúltima exposição dessa série, Doutrinas que trazem esperança, exposições em Efésios, capítulo 1. Hoje é o sermão número 8, Conhecendo a Glória da Santíssima Trindade. E o texto é Efésios, capítulo 1, do 1 ao 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Bom, o assunto de hoje, então, o título do sermão de hoje é Conhecendo a Glória da Santíssima Trindade. E esse texto, meus irmãos, ele nos traz as três pessoas da Santíssima Trindade. Começa com o Pai, depois o nosso Senhor Jesus Cristo e, por fim, o Espírito Santo. Então, a compreensão da doutrina da Santíssima Trindade é a compreensão que nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. E esse texto de Efésios 1, ele é profundamente trinitário. Aliás, a carta aos Efésios é o documento mais trinitário do Novo Testamento. O capítulo 1, ele expõe de maneira única as obras do Pai, as obras do Filho e as obras do Espírito Santo. Tudo começa com Deus Pai. Por exemplo, no verso 2, no verso 1, ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. No verso 2, ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, aqui no verso 13 dele fala que nós somos abençoados em Cristo. No verso 4 fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que Deus em amor nos predestinou para Ele por meio de Jesus Cristo, que nós somos para louvor da sua graça, essa graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, no Filho, o Senhor Jesus Cristo, no qual, ou seja, no Filho, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus, Pai, derramou abundantemente sobre nós. Aí depois, então, ele fala que ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, a vontade perfeita que ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, verso 10, todas as coisas nele, em Cristo, verso 11, fomos feitos herança, predestinado, segundo o propósito de Deus Pai, daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, do Pai, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E no verso 13, entra outro personagem, que é o Espírito Santo, que diz assim, verso 13, o qual também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo também crido, fosse selado com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus nos abençoa, nos predestinando, nos elegendo, nos amando, nos aceitando, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, e o Espírito Santo nos cela com a salvação. Então esse texto é extremamente, maravilhosamente trinitário. Tudo começa com o Pai, em sua qualidade de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, começa tudo com Ele, Ele é o Pai de misericórdia, Ele é o Pai de graça e bondade infinitas, que nos quer abençoar, que quer abençoar sempre seus filhos. E é por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que todas as bênçãos são transmitidas e são possíveis aos pecadores. Essas bênçãos são originárias, são a vontade do Pai por meio de Jesus e são aplicadas por meio do Espírito Santo. E essa é uma progressão maravilhosa do verso 1, do verso 2 até o 14. E nós cremos em Deus, a fé cristã crê em Deus, o credo apostólico começa com essa expressão, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós cremos em Deus. E nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas. Esta é a fé cristã clássica. Esta é a fé cristã ortodoxa. Essa é a fé cristã verdadeira, original, apostólica. Nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, coexistindo eternamente em um estado de gloriosa comunhão.
E cada uma pessoa da Trindade tem existência própria, ou seja, nós não cremos, o cristianismo histórico não crê na doutrina chamada modalista, que ensina que Deus é uma só pessoa que se manifesta de três formas, como um ser humano que é pai, é filho e avô, ou seja, Deus seria uma pessoa exercendo três funções. A isso nós chamamos de uma heresia denominada modalismo, ou unicismo, que não é aquilo que nós cremos, que não é aquilo que o cristianismo majoritário, ortodoxo, acredita. Nós cremos que cada uma pessoa da Trindade tem existência própria. O Pai é Deus, mas não é o Filho, que é igual ao Pai. O Filho é Deus, mas não é o Pai, que é igual ao Filho. O Espírito Santo é Deus, mas não é o Pai e nem é o Filho. Isso está muito bem definido no credo chamado credo atanasiano, ou credo de Atanásio, que nós não vamos colocar aqui, mas nós estamos resumindo, dizendo que o Pai é Deus, mas não é o Filho, que é igual ao Pai, o Filho é Deus, mas não é o Pai, que é Deus igual ao Filho, o Espírito Santo é Deus, mas não é o Pai e não é o Filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, mas o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. E essas três pessoas, elas não são divididas nem confundidas entre si. Elas não se dividem a ponto de ter naturezas diferentes. Elas têm personalidades diferentes, mas a natureza, a essência, digamos assim, é a mesma. Mas elas não podem ser confundidas entre si, porque um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem o Filho e sem o Espírito Santo, pois as três pessoas têm igual eternidade no ser. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Assim não há primeiro nem último, já que os três são um só em essência. Eles possuem a mesma natureza, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma verdade, a misericórdia, amor. O que um tem, o outro tem, o que um é, o outro é. Menos no sentido de pessoa, de personalidade, porque um é o Pai, o outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. Mas na Trindade existe uma unidade na essência, por isso nós afirmamos que há um só Deus, porque as três pessoas são da mesma natureza e substâncias divinas, não são como três pessoas parecidas nem iguais. Por exemplo, se houvessem três pessoas iguais, exatamente iguais, a mesma aparência, o mesmo cabelo, os mesmos olhos, a mesma altura, o mesmo peso, a mesma constituição física, elas seriam iguais no sentido de aparência, mas elas teriam naturezas diferentes, elas seriam pessoas diferentes no sentido de naturezas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas são de natureza iguais, de essência igual. Três pessoas iguais, elas não são da mesma essência, são três essências, são três pessoas absolutamente distintas, de essências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, de natureza iguais, não semelhantes, não parecidas, mas da mesma natureza, da mesma substância, digamos assim. Mas não é isso que o texto está tratando, então eu só estou dando essa explicação para a gente definir como ponto de partida o que é a fé na Santíssima Trindade, o que é a glória da Santíssima Trindade, é uma introdução para nós falarmos então aquilo que o texto objetivamente vai falar, que é a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, a primeira pessoa da Trindade é Deus, o Pai. O verso 3 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira pessoa da Trindade é Deus, o Pai. Ele é chamado de primeira pessoa quanto à ordem, não quanto à dignidade, porque a dignidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo são iguais. Deus, o Pai, não tem nenhuma perfeição ou excelência que as outras pessoas, ou seja, que o Filho e o Espírito Santo não tenham.
O Pai não tem nenhuma perfeição ou excelência que as outras pessoas não tenham. Porque a mesma perfeição e a mesma excelência que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. O Pai é autoridade sobre o Filho porque é Pai, e não porque seja mais divino que o Filho, porque o Pai é Deus, o Filho igualmente é Deus. É uma primazia por ser Pai, uma prioridade por ser o Pai, e não uma superioridade de natureza, porque tal é a natureza do Pai, tal também é a natureza do Filho. Então, Deus, o Pai é Deus, Deus eterno, Deus glorioso, Deus criador. Ele tem a primazia, porque é Pai, é uma prioridade por ser o Pai, mas não uma superioridade de natureza. O Filho é igual ao Pai. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda pessoa da Trindade é o Filho. Veja o verso 3, onde começa a falar então, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho é gerado pelo Pai desde a eternidade. É isso que os credos nos dizem, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o Filho é gerado do Pai. O Filho é gerado do Pai desde a eternidade. Ele não foi criado. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não foi criado. Ele não é uma criação divina. O Filho não é uma criação divina, mas ele é divino, porque ele estava no Pai desde a eternidade. Então, a segunda pessoa da Trindade, o amado do Pai, conforme o texto aqui nos diz, no verso 6, né, no verso 6, o amado do Pai tornou-se o nosso Salvador. Ele se fez humano, ele foi humilhado, ele morreu morte de cruz, ele ressuscitou, ele foi exaltado na glória, mas ele sempre foi Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse foi o caminho de glória do Filho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, mas não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho. Mas por ser da mesma natureza, Deus, o Pai, estava no Filho enquanto esse morria na cruz. Deus estava em Cristo, diz a palavra de Deus. Então, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas não foi o Pai quem morreu na cruz, foi o Filho quem morreu na cruz, por vontade do Pai. Por vontade do Pai. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. É por isso que no verso 13, ele aparece aqui, dizendo assim, tendo nele crido em Jesus, foste selado com o Santo Espírito da promessa, com o Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. A essência, a pessoa do Espírito Santo está no céu em todo lugar. Por exemplo, quando no Antigo Testamento aparece explicitamente o Pai, aparece subliminarmente, porque não era conhecido na Antiga Aliança, o Filho, mas o Espírito Santo aparece também em muitas passagens, em muitos textos de forma explícita. O Pai se manifestava no mundo, principalmente na vida dos profetas. O próprio salmista Davi falou que o Espírito Santo falava por meio dele. O Deus sempre se manifestou, mas há uma ideia de que no Novo Testamento o Pai e o Filho estão no céu e o Espírito Santo está na terra.
Isso não pode acontecer porque o Espírito Santo ele não é limitado, assim como o Filho foi limitado enquanto natureza humana, mas mesmo assim o Filho, embora ele se limitou, ele se autolimitou na sua operação, mas ele poderia sim se manifestar no universo inteiro, mesmo sendo homem, porque ele não deixou de ser Deus. E o Espírito Santo, embora ele esteja hoje agindo na igreja, ele está no céu, ele está em todos os lugares, porque ele é Deus, ele não se limitou como Jesus se tornando humano. O Espírito Santo continua sendo Deus, ele age aqui, mas ele não tem saudade de voltar para o céu, como alguns falam. O Espírito Santo quer voltar para o céu, o Espírito Santo está com saudade do céu. Não, o Espírito Santo está em todos os lugares, ele é Deus, ele enche o universo como Deus. Então, meus irmãos, a essência, a pessoa do Espírito Santo está no céu e em todo lugar, mas a sua influência opera, a sua obra opera no coração, na alma dos que creem em Cristo. Ele habita na igreja, ele habita no coração, na vida dos crentes. E embora Cristo nos torne merecedores da graça por sua obra, por seus méritos, é o Espírito Santo quem trabalha em nós. Embora Cristo tenha conseguido os méritos, feito a aquisição da graça, é o Espírito Santo que trabalha em nós. É o Espírito que nos dá a garantia, o selo da redenção. É o Espírito Santo que nos sela, ou seja, que coloca em nós o selo de que nós pertencemos a Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos encantar, nos impactar, nos maravilhar e adorar a Deus, e adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com esta revelação. Nós precisamos desejar participar desta grandiosa, desta maravilhosa revelação. Nós precisamos entender que a Trindade Santa se movimentou em nossa direção para nos alcançar. O Espírito Santo está em nós, mas ele é Deus, ele enche o universo. O Espírito Santo, ele é Deus, mas ele não é o Pai. Ele é Deus, mas ele não é o Filho. O Espírito Santo está em nós, mas como ele é Deus, da mesma natureza do Pai e do Filho, quando o Espírito Santo está em nós, não é só o Espírito Santo que está em nós. Quando nós falamos o Espírito Santo está em nós, nós estamos dizendo que o Espírito Santo está em nós, que o Filho está em nós e que Deus, o Pai, está em nós, porque o Espírito Santo traz esta realidade divina à nossa vida. Da mesma forma, quando nós falamos Deus está conosco, nós estamos falando o Pai está conosco, o Filho está conosco e o Espírito Santo está conosco. Em quarto lugar, meus irmãos, este livro todo, ele faz essa introdução para falar da obra de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, para falar da vida da igreja, como Deus age na igreja. Por isso a minha quarta afirmação é que a igreja é a comunidade trinitária. Veja do verso 11 em diante, nele, digo, no qual fomos, nós, os cristãos, a igreja, nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos, nós, a igreja, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, a igreja, em louvor da sua glória. A igreja, meus irmãos, é onde o Espírito habita. A igreja é o povo de Deus por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. Deus habita na igreja. A igreja forma a família dos filhos de Deus. E este final do capítulo é totalmente trinitário. E fala da ação da Santíssima Trindade em nós e para a nossa salvação. No Filho, nós fomos feitos herança. Pelo Pai, nós fomos e nós somos predestinados segundo o seu propósito. Por isso, meus irmãos, quem está em Cristo está nessa condição para a glória de Deus Pai. Nós fomos selados
pelo Espírito Santo. Isto é, nós fomos marcados como propriedade de Deus em louvor e para o louvor da sua glória. A igreja, portanto, é a família trinitária. A igreja é a família que participará da glória da Trindade, pois nós estamos sendo transformados para sermos um com Cristo, participantes de Cristo. E os credos, meus irmãos, eles falam disso, eles falam da Santíssima Trindade. Os credos são trinitários, os credos antigos são trinitários. O credo apostólico fala: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e aí continua a obra de Cristo. E por final, creio no Espírito Santo. O credo niceno: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai, antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha a geração eterna do Filho, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, com substância igual à do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu, o Filho desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, olha a natureza do Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus, e quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, quando nós adoramos a Deus, como diz o credo atanasiano, ou credo de Atanásio, ele diz assim: ó, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Então, nós cremos em Deus, ou seja, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos em Jesus. Nós devemos crer que Ele é o Filho de Deus Pai, e nós devemos crer no Espírito Santo. Se nós nos declaramos cristãos, nós precisamos declarar que a nossa fé é trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero trazer, meus irmãos, 3 aplicações dessa doutrina para a nossa vida. Como nós colocamos isso não apenas como uma doutrina maravilhosa, ela por si só é maravilhosa, ela por si só como doutrina é algo glorioso, algo maravilhoso. Mas, meus irmãos, mais glorioso ainda fica quando nós conseguimos viver isso, aplicar isso em nossa espiritualidade, transformar isso em nossa devoção. Transformar doutrina em devoção é a glória do cristianismo prático. Em primeiro lugar, meus irmãos, isso deve nos levar à comunhão com os irmãos. Isso deve nos levar, o conhecimento dessa doutrina deve nos levar à comunhão com os irmãos. Nós precisamos desejar muito que essa comunhão, e nós precisamos desejar muito essa comunhão para torná-la visível entre os irmãos. Na igreja, recebendo e vivendo essa revelação, por isso, meus irmãos, não pode existir grandes, pequenos, maior ou menor na igreja. Assim como as 3 pessoas da Trindade são um, no Senhor nós precisamos também sermos um entre nós, transbordando bondade entre nós, transbordando graça entre nós, transbordando misericórdia em nossos relacionamentos. E não é cristão quem não busca esta direção, quem não vive essa realidade. No Senhor, tendo conhecimento dessa doutrina, nós precisamos derramar nossa vida e nós precisamos cumprir a nossa missão, que é gerar vida. E o fundamento de todos os relacionamentos é a unidade relacional da Trindade. Essa comunhão trinitária deve ser um modelo do nosso relacionamento na igreja. Se na Santíssima Trindade 3 pessoas
poderosas e gloriosas, coexistem em comunhão gloriosa. Porque nós miseráveis pecadores, porque nós temos tanto egoísmo, porque nós temos tanto orgulho, porque nós temos tanto egoísmo defendendo o nosso miserável eu com tanto fervor. Por que somos tão orgulhosos? Por que somos tão vaidosos? Por que somos tão egoístas? Se nós afirmamos crer na comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, meus irmãos, isso deve nos levar a uma maior comunhão com Deus. Isso deve nos levar a uma maior comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é profundo, ele não é pleno, e não nos leva à satisfação plena, a menos que nos relacionemos com Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso relacionamento com Deus não será profundo a menos que nosso relacionamento seja trinitário, a menos que nossa devoção seja trinitária. E por isso nós podemos afirmar, Deus está conosco, o Pai está conosco, o Filho está conosco, o Espírito Santo está conosco. Assim também, meus irmãos, quanto ao cuidado, quanto à proteção, quanto ao seu amor, à salvação, preservação, o Pai está conosco, o Filho está conosco, nos amando, nos protegendo, nos cuidando, nos levando à glória da salvação, da glorificação. O Pai está conosco, o Filho está conosco, o Espírito Santo está conosco. Se é Jesus que nos salva, na verdade, nós temos que afirmar: o Pai nos salva, o Filho nos salva, o Espírito Santo nos salva, porque do Pai vem a salvação, o Filho consumou na cruz a salvação, mas a salvação também vem do Filho. O Espírito Santo aplica em nós, gera em nós, faz a salvação ser real em nós. Logo, nós somos salvos no Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos preserva. Tudo é o Pai, tudo é o Filho, tudo é o Espírito Santo agindo para sermos para a glória de Deus. Por isso eu quero afirmar nesse sermão, nós temos a presença de Deus. Logo, nós temos a presença do Pai, temos a presença do Filho e temos a presença do Espírito Santo. Em nossa casa existe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na tua vida existe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nosso culto, nós cultuamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na nossa oração, nós oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem nos ama? O Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama. Quem cuida de nós? O Pai cuida de nós, o Filho cuida de nós, o Espírito Santo cuida de nós. Quem nos conforta? O Pai nos conforta, o Filho nos conforta, o Espírito Santo nos conforta. Quem nos anima? Quem nos levanta? Quem nos torna felizes? Quem nos satisfaz? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso eu quero encerrar esse sermão dizendo ao Pai, Deus de toda a glória, o meu louvor, o nosso louvor. Ao Filho, Jesus, o Rei da glória, o meu louvor, o nosso louvor. Ao Espírito Santo, o Espírito da glória, o meu louvor, o nosso louvor. A Trindade excelsa, seja sempre o meu louvor, o nosso louvor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e declaramos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez.
Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benevolência. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na Rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre, o bairro Jardim Floresta. E meus irmãos, hoje eu quero dizer que nós estamos programando, estamos vendo sobre nossa volta ao culto presencial, e nas próximas semanas, né, nós já estamos trabalhando para isso, e nós já queremos avisar, né, que logo nós vamos poder voltar com nossos cultos presenciais. A pandemia aqui na região já deu sinais de melhora, não acabou, vocês precisam se cuidar, todo mundo precisa do máximo cuidado ainda, a pandemia não acabou, não dá para relaxar, não dá para viver como se tudo estivesse normal, não está, mas a gente precisa se cuidar, mas nós já vemos boas melhoras e nós estamos nos programando para voltar ao nosso culto presencial. Mas também eu quero dizer, né, que esta volta será, quando nós voltarmos, ela será facultativa. Os irmãos poderão optar, né, aqueles irmãos que são de grupo de risco ainda não poderão vir, crianças ainda não poderão vir, né, mas nós estamos trabalhando para que quando nós voltarmos, a gente vai oferecer o culto ao vivo para todas as pessoas que não puderem vir. Então orem por isso, se preparem para isso, criem, né, uma santa expectativa aí, porque esse é o nosso plano e nós estamos colocando isso, né, em oração. Logo nós teremos então algo para dizer. Mas enquanto isso, se cuidem, assistam os cultos, vejam os cultos, né, assistam o culto aos domingos de manhã, sempre às 10 horas. O culto fica gravado no YouTube, os links ficam no Facebook, no Instagram. Compartilha, curta as publicações, visualize, compartilhe, assista, indique para alguém. Durante a semana assista de novo. Isso é muito edificante, Também eu quero pedir, né, que todos aqueles irmãos que puderem também contribuir com a capela, façam isso, nos procure. A gente tem mantido o prédio, né, o aluguel do prédio, água, luz, apesar de que água e luz tem vindo bem menos, só as taxas, né, porque a gente tem usado pouco, principalmente água, mas a gente mantém os pagamentos e a gente vai ter para onde voltar depois da pandemia, depois, né, que as coisas melhorarem, porque vários irmãos, e eu glorifico muito a Deus por isso, vários irmãos mantiveram as suas contribuições. Então, mantenha suas contribuições, isso é muito importante para a capela. E também, eu quero também continuar fazendo o apelo, ajude a capela com cestas básicas, porque nós atendemos várias famílias. Se vocês têm famílias para doar direto, doe direto também. Mas se vocês não têm, a Capela Missional tem para quem doar e nós estamos atendendo muitas famílias com estas cestas básicas.
Meus irmãos, nós já recitamos o credo niceno na pregação, então nós vamos direto à oração do Pai Nosso. Ore comigo o Pai Nosso antes da nossa oração intercessória. Ore comigo então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós oramos por todas as pessoas que estão nos assistindo, por todas as pessoas que estão cultuando conosco, que a tua boa mão seja com todos. Estende a tua mão sobre os doentes, estende a tua mão sobre quem está enfrentando algum tipo de crise, algum tipo de tribulação, de aperto, de aflição. Estende a tua mão maravilhosa, a tua boa mão, a tua boa mão, a tua boa mão. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, guarda nossos filhos, guarda nossas crianças, livra nossos filhos do mal, livra nossos filhos do maligno, abençoa os mais velhos, abençoa os casados, abençoa os solteiros, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, para que todos tenham também tuas provisões. Estende a tua mão. Também nos livra, como diz a tua palavra, da peste perniciosa, nos livra da mortandade, Senhor, nos livra dessa peste que assola o mundo, nos livra, nos guarda debaixo de tua mão poderosa. Deus, guarda nossa casa, nos livra de acidentes, nos livra de doenças mortais. Estende a tua boa mão, estende a tua mão, estende a tua mão, Senhor, a tua mão bondosa, misericordiosa, benevolente. Estende a tua mão, nós confiamos em ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa transmissão, ao final do nosso culto. Que vocês possam assistir de novo, recomendar. E eu quero desejar a todos, que tenham uma semana muito abençoada. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Fiquem em paz, fiquem na paz. Boa semana a todos. Amém. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo